pessoa que só precisa da semente a cada dia. Ela vem a matar a semente e plantar e cuidar. Esta é a minha oração no Jesus. Muito obrigado, Pai. Senhor Deus, nesse momento de oração, me dá presente o pastor Alberto, que está aqui esta noite, aqui, Pai, vem aqui tão longe, Pai, para nos ajudar a cada pessoa. Senhor, hoje é dia de adoração, conforme a Escritura. Mas seja que nós queremos ser, Pai. O pastor está aqui, o mente dele, o coração dele, que vai estar a tua igreja de adoração, libertação, o que for, Senhor, estamos para ouvir. Então, usa o teu vaso completamente na tua igreja, essa minha oração, em nome de Jesus. Todo dia. Amém. Passa a vontade. Glória a Deus. Sempre igreja, com a graça e a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos no ministério. Agradeço o convite, pastor Guilherme. Aleluia. Glória a Deus. Cada um de vocês em nome de Jesus. Vamos só ler 1 Samuel, capítulo 1. Samuel, capítulo 1, apenas 2 versículos para nós ganharmos tempo, 2 para extensos. Eu creio que o Senhor dá uma palavra ao seu coração nessa noite. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz assim a palavra de Deus. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Bem? Os irmãos podem tomar assento. Deus nos fala a respeito de uma família vivenciando uma turbulência, e o texto começa nos falando a respeito de um homem chamado Eucana. No começo do capítulo 1 de 1 Samuel diz que esse homem Eucana ele era de Ramataim. Algumas traduções bíblicas falam Ramá. Era uma cidade que ficava aproximadamente uns 10 quilômetros ao norte de Jerusalém. E essa cidade é uma cidade onde posteriormente Samuel, o homem de Deus, que ainda vai nascer, ele iria residir, morar, e até ser sepultado. O texto começa nos dizendo, meus queridos, que Eucana ele tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Há estudiosos que dizem que no Antigo Testamento a poligamia era permitida, baseando naquele princípio do crescer e multiplicar. Nós vemos alguns casos, como o rei Salomão teve 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Teve um homem também na época dos juízes chamado Jerubal. Ele teve 70 filhos. Você imagina quantas mulheres ele deve ter tido. Porém, a maioria dos homens eles só tinham uma. Porque é bíblico que o homem seja o provedor da casa. Prover roupa, alimentação, com a esposa vem os filhos. Então, se já não é tão fácil prover uma, imagina ter mais de uma, Porém, havia essa questão no Antigo Testamento. Diz a palavra de Deus que Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Quando você lê o texto, o primeiro nome que aparece é Ana, e o segundo, Penina. O que nos passa a ideia de que Ana era sua primeira esposa. Era sua mulher prioritária, a mulher com quem ele casou primeiro. E há quem entenda que Penina teria sido uma segunda esposa a ser acolhida, porque a sua primeira Ana ela era estéril. E uma das funções de uma mulher na vida do homem seria trazer filhos, trazer descendentes, trazer uma prole. E no costume do Antigo Testamento, se uma mulher não fosse capaz de gerar filhos, isso daria um certo direito ao homem de ir atrás de uma outra que pudesse suprir nessa área. Então há quem entenda que Eucana ele traz Penina para a sua vida para que ele pudesse ter filhos, já que a sua primeira esposa, até o primeiro momento, não poderia trazer. O nome Penina tem alguns significados. O primeiro deles é pedra preciosa, o que dá uma ideia de materialismo. Quando você lê o texto, você vê que Penina é uma mulher gananciosa, tanto que ela se ressente pelo fato de que ela deu filhos para Eucana, mas mesmo assim Eucana amava mais a Ana do que Penina.
Era aquela ideia do tipo, olha, eu te dei filhos, então você tem que me amar mais, eu tenho que ser a sua primeira. Como se amor pudesse ser comprado. Nós sabemos, meus queridos, que sentimento de verdade não pode ser manipulado, forçado, tem que acontecer. No segundo sentido, do significado de Penina seria coral. E coral nos lembra cobra. E aqui nós temos uma pessoa cheia de ódio, de veneno, de sentimentos negativos. Existem pessoas que o problema, ele vem até você. Mas tem pessoas que estão trazendo um problema para a sua vida. Estão trazendo um problema para a sua casa. Estão trazendo uma cobra para a sua casa. E esse foi o caso de Eucana. Porque Deus deu uma mulher para ela. E Deus vai te abençoar com aquilo que Ele deu. Não precisa buscar lá fora. Não precisa tentar dar um jeitinho, um arrumadinho. Aquilo que Deus deu, Ele se responsabiliza. Ele há de prover. Então Eucana ele já tinha um primeiro problema, que era a esterilidade da sua esposa. Veja bem, eu não estou dizendo que Ana era um problema, né? Para não dizer que eu falei uma coisa que eu não falei. Eu não estou dizendo que Ana era um problema, eu estou dizendo que o casal tinha um problema. Porque tanto Ana quanto Eucana queriam ter filhos. Era um problema para o casal. Então ele tinha um problema, que é a esterilidade da sua esposa, e ele vai atrás de um outro problema, que é trazer uma mulher horrível, terrível para a sua vida. O que eu entendo? Tem gente que tem um problema, em vez de buscar uma solução, a pessoa quer resolver um problema arrumando outro problema. Porque tem pessoas que são problemáticas. Entenda que há, por exemplo, pessoas que estão sozinhas, sonham em casar. O problema da pessoa é a solidão. Aí ela passa na frente, se precipita, arruma uma pessoa que maltrata, que trai, que humilha. Então você tinha um problema, só que você arrumou um outro problema, você resolveu o primeiro. Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas. E depois ele comete suicídio. Ele arrumou um problema e depois ele arrumou mais um problema, depois ele se arrependido, voltado atrás. E tem pessoas que são assim. Tem gente que é afrontada, né? Alguém te afronta, fala mal de você. Aí a pessoa, em vez de deixar nas mãos de Deus, ela vai e revida a afronta. Quando você é afrontado, você está passando por uma situação difícil na sua vida. Mas não é pecado ser afrontado. Quem nunca foi afrontado? Mas quando você revida carnalidade como carnalidade, aí você está arrumando um problema, porque Deus não quer isso de você. Deus olha para você e pensa, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Então eu não quero que você age dessa forma. Então não busque resolver um problema arrumando outro problema. Diz a palavra de Deus. Que Eucana e a Siló, ele fazia sacrifícios e ele dava porções à sua mulher, aos filhos. Só que a Ana, ele dava porção dupla, porque ele a amava, mesmo o Senhor a tendo deixado estéril. É o que diz o texto. Porção dupla, mas indica prioridade. É indicativo de ser alguém principal na sua vida. No Antigo Testamento, quando você tinha filhos, todos os filhos recebiam uma parcela, uma recompensa, uma parte da herança. Porém, o primeiro filho, o primogênito, ele recebia porção dobrada, porção dupla. Todos recebiam uma parcela, mas o primeiro filho a ser gerado, esse tinha direito a mais. É por isso que Elias, quando estava para ser arrebatado, está conversando, tendo um diálogo com Eliseu, e Eliseu pede, eu quero porção dobrada, eu quero porção dupla. Tem uma outra tradução desse texto que Eliseu diz assim para Elias, eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. E de fato assim foi, porque em Elias foram pelo menos 9 milagres na vida dele, mas em Eliseu foi pelo menos 18, foi o dobro. Havia outros profetas naquela época. Naquele texto que fala do machado, né, que afunda e depois flutua, por que eles estavam com o machado? Eles estavam cortando madeira para construir um lugar maior. Porque tinha tanta gente chegando na casa do Senhor, tantos homens de Deus, que tinha que ter um lugar maior. Por isso eles foram construir e perder o machado, né? Porém, naqueles profetas, eles estão dizendo, olha, eu quero ser o principal. E ele foi honrado assim. Então, quando Eucana dá uma porção dupla a Ana, a mensagem é, essa é a mulher que eu mais amo. Ela é a primeira do meu coração. Ela era a principal. Perceba que Eucana dava mais para quem dava menos. Porque quem deu filhos para ele até aquele momento foi Penina. Ana não deu filhos. O número de Ana foi 0. Até aquele momento era nenhum. A que deu menos é a que recebia mais. Então esse amor de Eucana, ele representa também o amor de Deus.
E o amor que Deus espera de mim e de você. Não ame a Deus pelo que Ele dá. Ame a Deus pelo que Ele é. Isso é amor de verdade. Você está esperando, olha, eu só faço se você me der, então não é amor, é interesse. É uma pessoa interesseira, é uma busca por conveniência, né? Eu só faço se me der. Isso não é amor, amor não é isso. E Eucana, ele representava isso. Ele amava ela pelo que era ela. Ah, mas ela não me deu um filho, mas eu amo essa mulher. É ela no qual o meu coração escolheu. A Bíblia fala que não foi vós que me escolhi. Deus fala isso, né? Foi eu que escolhi a vós. E o texto fala que foi o Senhor que a tinha deixado estéril. Entendeu? Não foi o diabo, não foi a vizinha, não foi as circunstâncias. O próprio Deus fechou a madre dela. Porque tem coisa que é Deus. Tem porta que fecha porque é Deus. Tem situação que é difícil e é Deus que está permitindo. O próprio Deus, ele fala lá em Mateus, capítulo 4, que o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem foi que levou para o deserto? O Espírito. Espírito com E maiúsculo, né? O próprio Deus levou Jesus para o deserto. Então Deus leva ao deserto, leva para o vale, permite tempestade, permite prova. Tem coisa que é permissão de Deus. O Senhor a tinha deixado estéril. E com base nesse texto eu também entendo, você que é pai, você que é mãe, entenda que você gerou por permissão de Deus. Até para gerar filhos. É o poder de Deus. Se não fosse Deus, a gente não gerava. Abraão, diz a palavra de Deus, quando ele está naquela época, né, sem ter filhos ainda, ele reclama com Deus, dizendo assim, tu não me destes filho algum. Ou seja, eu não vou conseguir ser pai se o Senhor não quiser que eu seja. Né? Quando Sara, esposa de Abraão, vai para Agar, né, e propõe que Agar dormisse com o seu marido, ela fala bem assim, olha, o Senhor me impediu de ter filho. Ou seja, se Deus quiser, Ele impede. Se Ele quiser, Ele deixa você ter um bocado. Tudo é a permissão de Deus. Aí lá no livro de Hebreus diz bem assim, Sara recebeu o poder de Deus para gerar. Ou seja, você gerar um bebê, uma criança, é Deus que permite. Coloca todas as condições, né? Para que você esteja ali gerando. E aí no livro de Hebreus fala que Abraão, aquele homem idoso, já sem vitalidade, conseguiu gerar descendentes. É permissão de Deus. Por isso que ele fala que os filhos são herança e recompensa do Senhor. A primeira mulher, Eva, né, que não foi só a primeira mulher, mas a primeira mãe, quando ela tem um filho, ela diz assim, o Senhor, com o auxílio do Senhor, gerei um filho varão. Né? A primeira mãe da terra diz que gerou porque Deus ajudou ela. Então até para ter filhos, amado, às vezes a gente não valoriza. Né? A gente tem o costume de ser ingratos. A gente tem tanta coisa na nossa vida, a gente só olha o que está faltando. Mas saiba que você está vivenciando bênçãos que muitas pessoas não estão vivenciando. Às vezes o sonho de uma pessoa de uma vida é ter algo que você tem e a gente não valoriza. Ah, tenho 3 filhos, só causa aperreio e tal. Mas é bênção. Tem bênção de Deus aí também. Amém? O texto fala, meus queridos, que sua rival provocava, Penina provocava Ana, sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. E ela tinha filhos e filhas. Eu fico imaginando o pensamento que se passava na mente de Ana. Meu Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu estou te buscando. Mas aquela mulher terrível, ela tem filhos e filhas. E ela me provoca, ela fica me irritando. Eu fico imaginando o seguinte pensamento, Senhor, a cobra está gerando, está crescendo, está prosperando. Quem nunca pensou isso? Né? Parece que os ímpios têm mais prosperidade que os servos de Deus. Né? E zombam, e escarnecem, e eles têm isso, eles têm aquilo outro. Mas a Bíblia fala, meus queridos, que aquele que semeia na carne colherá a destruição. No livro de Tiago está escrito, ai de vós, os ricos, porque já receberam a sua recompensa. Deus não está dizendo que ele é contra a prosperidade, mas tem gente que só vai receber nessa terra. E é só. O dia que fechar o olhinho, acabou. Não tem céu. Não tem salvação. Não tem nome escrito no livro da vida. Diz a palavra do Senhor. Eucana olhava para Ana e dizia, será que eu não sou melhor que 10 filhos? Há estudiosos que dizem que ele está naquele texto fazendo uma alusão a quem sabe 10 filhos que ele tivesse tido com Penina. Olha, ela tem 10 filhos comigo, mas eu sou seu esposo, será que eu não sou melhor do que esses 10 filhos? E o texto diz bem assim, que Penina a provocava com o intuito de irritar. É interessante como o texto é enfático, né?
Podia estar só assim, provocação. Quando ele fala provocação com irritação. Ele deixa bem claro, né? E eu entendo, meus queridos, que gente de Deus não provoca inferno na vida dos outros. Se você é de Deus, tem que ser uma bênção. Você tem que ser refrigério. Você tem que ser aquela pessoa que só a pessoa lembrar de você, né? Nossa, que bênção. Conversar com você, olha que maravilha. Penina não queria que Ana se desse bem. E os assassinos de sonhos estão mais próximos do que você imagina. São pessoas próximas. Quem não queria ver a felicidade de José eram os próprios irmãos dele. Quem se levantou contra Davi eram os próprios irmãos dele. Nós vemos aqui um sintoma de uma mulher mal amada. Porque ela não era a principal no coração de Eucana, ela era uma mal amada. E tem pessoas que são assim, amadas, elas tratam os outros com aquilo que elas têm. Cada um só dá aquilo que tem. Por que uma pessoa está chateando o outro? É uma pessoa chata. Está amargurando o outro, é uma pessoa amarga. Está angustiando. A pessoa viveu uma vida de infelicidade, ela transmite infelicidade. Mas quem teve encontro com Deus tem que mudar. Você pode ter tido uma vida horrível, mas você quer o melhor do seu irmão. Você quer o melhor do seu próximo. Glória. E Penina era assim. Diz a palavra de Deus, meus queridos, que Eucana amava Ana, versículo 5. E Penina a provocava, versículo 6. A vida de Ana é a nossa vida. Na nossa vida tem gente que nos ama, mas tem gente que infelizmente vai ir para a sua cara. Vai ser um desafeto, né? Tem gente que trabalha com o pastor, que dá trabalho com o pastor. Atrapalha a vida. E assim estava sendo Penina. E o texto fala, porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, porque Deus a tinha deixado estéril. Então assim, como o próprio Deus permitiu um problema na vida dela, a outra pegava isso e provocava, irritava. Infelizmente, amados, tem gente que se alegra com a dor dos outros, se alegra com a ferida dos outros, tem gente que fica cutucando. Ué, mas tu não é mulher de Deus? Você não é homem de Deus? Cadê o teu Deus? Olha, eu já consegui, e você? Quem aqui não come palavras maldosas? Dolorosas, né? Pega a sua dor e fica tripudiando em cima da sua dor, do seu problema, aponta, julga, zomba, escarnece. E o texto fala que Penina irritava, mas Ana, ano após ano, subia à casa do Senhor. Mesmo Penina irritando, todo ano estava ali, né? Mesmo assim, Ana estava ano após ano, ela vinha à casa do Senhor. O que eu entendo? O que faz você suportar certas pessoas terríveis é estar na presença de Deus. Ana era uma mulher de Deus. Ela vivia na casa do Senhor. Quando você é cheio de Deus, é isso que te dá parte da estrutura. Pensava se fosse no passado, cadeiras voavam. Eu não vou levar desaforo para casa. Eu vou mostrar para ela, eu vou mostrar para ele, eu vou fazer isso. Eu sou crente, mas meu braço não é. Não, você é crente de verdade. O que faz você suportar certas pessoas, certas palavras, certas afrontas, é porque você está na presença do Senhor. Meu Deus, falava que isso acontecia ano após ano. Ana com o ventre vazio, mas ela não deixava de vir para a igreja. Está com o ventre fechado, mas não deixa de vir para a igreja, não deixa de voltar. Você pode ter entrado aqui como Ana. Tem algo que está travado na sua vida, bloqueado, blindado, mas não deixe de vir à casa do Senhor. Não deixe de fazer a vontade de Deus. Jeremias 18, que fala a respeito da roda, né, da roda do oleiro, né, o barro, o vaso na mão do oleiro. Eu não sei se vocês já observaram o oleiro trabalhando, mas ele pega o barro, né, bota numa roda. E essa roda, quando você olha para baixo do oleiro, a parte de baixo do oleiro, você vê que a roda está sempre girando no mesmo sentido. Se você olha perto do oleiro, ele fica subindo e descendo como se fosse uma costureira, sabe? É sempre a mesma coisa, né? É só um sentido, é só isso. Parece a nossa vida, né? Está em casa, vai para a igreja, vai para o trabalho, volta para casa, sobe um monte, vai para a igreja, volta para o trabalho. Não muda, é uma mesmice, é uma rotina, é diário. Mas nessa noite eu quero te convidar a olhar para a parte de cima do oleiro. Aleluia! E se você olhar para cima, você vai ver uma mão que ela está se movimentando. Aleluia! E à medida que a mão se movimenta, aquilo que é barro vai criando forma. Aquilo que é barro vai virando vaso. Aleluia! Eu quero dizer que para você, se quando você olha para baixo, para essa vida de
rotina, né? Essa vida terrena, nossa, física, secular, é uma rotina. Mas se você olhar para cima, Deus, o oleiro, Ele está trabalhando. Algo está criando forma. Algo está sendo gerado. No Apocalipse, carta à igreja de Esmirna. Vocês superam perseguição. Isso aqui é para a igreja, viu? Não é para ímpio, não. Vocês superam perseguição por 10 dias, serviu até a morte, dar-te a coroa da vida. Ele fala duas coisas que me chamam a atenção. Vocês, igreja, superam perseguição. Então, quem é igreja vai ser perseguido. Um dos sinais de que você é um homem de Deus, que você é mulher de Deus, é que pode ter gente no seu pé, gente perseguindo. Gente falando que não deveria. Perseguição por 10 dias. Então tem tempo para começar, tempo para acabar. A sua prova tem começo, mas ela também tem final, viu? Vai acabar. Aguenta as pontas porque vai acabar. Então cada dia que se passava, agora é 10 dias, agora é 9 dias, 8 dias. A cada ano que se passava, ano estava mais próximo do milagre. A cada dia, a cada culto, você está mais próximo do milagre. Deus enviou Moisés até Faraó. Faraó disse não uma vez, não duas vezes, foram 10 não, amados. Crente, ele tem que aprender a ouvir não. Às vezes para chegar ao sim leva tanto tempo. Mas em Deus você vai conseguir. E Ana, ela estava perseverando com Deus que fechou o seu ventre. Perseverando diante de Deus que fechou o seu ventre. E detalhe, tem crente que ele é imediatista, né? Ele quer um milagre em versão de hoje. 3 minutos está pronto. Mas aqui foi ano após ano. Tem milagre que vai levar anos. Eu não estou falando para desanimar ninguém, não. Estou pregando a Bíblia. E se Deus não quiser fazer agora? Vai ficar com raiva de Deus? Vai desviar? Vai se rebelar contra Deus? Tem milagre que leva tempo. E Deus faz, amados. Não olhe o momento, olhe o propósito. Eucana pergunta, Ana, por que você chora? Por que come? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Só que ela não olhou o momento. Olha o propósito que você tem na sua vida. Foi necessário Paulo e Silas serem presos, para que lá na frente pudesse dar para o carcereiro e dizer, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Glória a Deus! Paulo e Silas eram romanos, mas eles não eram judeus, eles nem eram responsáveis por nada daquilo, mas eles se permitiram passar. Por que Jesus permitiu a morte de Lázaro? 4 dias de morto, Jesus aparece. Quando tiraram a pedra do sepulcro, naquele mau cheiro, todo mundo constatou, é um defunto, está morto, já passou do tempo. Mas quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, e o morto voltou à vida, Deus usa a vida física, né? A ressurreição de Lázaro para trazer vida espiritual para aquela multidão que estava na frente do sepulcro e não acreditava. Entenda que Deus ele tem os seus propósitos, irmãos. Quando José do Egito, ele se encontra com seus irmãos, lá no Egito, né, já na posição de governador, sabe o que ele diz? Foi para salvar vidas que Deus me enviou para esse lugar. Vocês acharam que eu ia ser escravo, né? Vocês acharam que eu ia me matar. Deus tinha um propósito. E de fato, né, quantas pessoas não foram salvas? Através de um homem de Deus, né? Da inteligência, da administração daquele homem naquela época. Diz a palavra de Deus que Eucana faz 4 perguntas para Ana, mas Ana não responde nenhuma. Ana não dá nenhuma resposta de nenhuma das perguntas. Por que não come? Por que está triste? Por que chora? Eu não sou melhor que 10 filhos? Por quê? Porque você não tem que dar satisfação na sua vida para o homem. Meus queridos, as pessoas elas perguntam demais. Elas se intrometem, elas questionam. Se você está chorando ou não está sorrindo, não é da conta do outro, é de Deus. Se você anda de carro, anda a pé, né? Está comendo muito, está comendo pouco, é Deus. Sua vida você deve satisfação ao Senhor. E muitas vezes quem mais pergunta, nada resolve. Tem gente que é só curioso, curiosa, né? Quer saber se está dando errado. Se o casamento vai bem, se a saúde vai bem, como é que está conseguindo comprar, pagar aquele carro, aquela casa. É Deus, amado. O seu milagre é Deus na sua vida. A honra e a glória seja dada a Ele. É Ele que faz você acordar cedo, é Ele que prolonga os dias de vida na terra, é Ele que te usa na obra dele. Então no versículo 11, Ana diz, se tu deres, ela fala com Deus, ela faz um voto para Deus. Se tu
tu deres atenção à humilhação da tua serva. Aqui eu quero destacar 3 faces, 3 óticas da humilhação de Ana. A primeira face dessa humilhação já está implícita, como ela fala, né? Se tu deres atenção à humilhação, uma mulher incapacitada de ter filhos naquela época, era tida como uma mulher humilhada, uma mulher amaldiçoada, uma mulher desonrada. As pessoas diziam que era um castigo de Deus. Olha, Deus está pegando ela, essa mulher vive em pecado. Então ela era mal vista na sociedade. Ela se sentiu humilhada. Raquel se sentiu humilhada. Isabel, a mãe de João Batista, quando Deus dá um filho para ela, sabe o que ela fala? Agora o Senhor desfez a minha humilhação perante o povo. Porque as pessoas falavam mal. Tem gente que fala mal de você. Fala mal da sua situação. A segunda coisa que me chama a atenção é que, além da dor, né, você tem um problema. Então você tem uma dor, né, que fica remoendo no seu coração, fica pesando. Mas uma coisa que dói ainda mais é você ver o tempo passando e o problema não é resolvido. Parece que o passar do tempo aumenta o peso do problema. Você vai ficando ansioso, ansiosa, que parece que nunca resolve. O dos outros resolve, o meu não. Tem algo errado comigo. Deus esqueceu de mim, Deus não está lembrado. E para piorar, a terceira ótica do problema é que Ana ainda tinha Penina provocando ela. Se tem uma coisa pior do que o seu problema, porque o seu problema já causa dor em você, é você ver alguém usando o seu problema para te machucar. Parece que majora. Aumenta. Amplia. Então Ana faz um voto ao Senhor, dizendo: Senhor, se der um filho varão, eu devolveria ao Senhor. E ela diz que o seu cabelo e a sua barba nunca seriam cortados. Isso aqui é um voto que ela fez a Deus, de uma consagração específica desse filho a Deus. Algumas pessoas tinham essa consagração específica a Deus. Foi o caso de Sansão. O anjo do Senhor fala para a futura mãe de Sansão: olha, sobre ele não beberá vinho, nem bebida fermentada, e sobre ele não comerá nada impuro, e sobre a sua cabeça não se passará navalha. Sansão será nazireu, consagrado a Deus. Assim também foi com João Batista, no qual a Bíblia diz que não beberia vinho nem bebida fermentada. Deus fala para Moisés, dizendo: olha, quando for fazer um voto, uma consagração, né, está aqui os critérios, não poderia beber vinho. Fala isso para Moisés: não pode beber vinho, nem bebida fermentada, nem suco de uva, nem uvas passas, nem nada da videira, sejam cascas ou semente. E não pode comer nada impuro, e não pode tocar em defunto, né? Porque o defunto é considerado algo impuro, um cadáver. Então, se é impuro, se eu toco no impuro, eu fico impuro também. Então, perceba que era um voto específico, né? Voto de uma consagração, de uma vida devotada ao Senhor, né? O caso de João Batista, de Sansão, Deus explica para Moisés, e aqui é o caso desse menino que viria nascer e ter o nome de Samuel. Diz a Bíblia que Ana entra na casa do Senhor, no templo, e ela orava silenciosamente, de tal maneira que os seus lábios se mexiam, mas não saía som. Então, dentro do templo havia um sacerdote mesmo, um pastor chamado Eli. Ele olha, vê a boca dela se movimentando, mas não ouve nenhum som. Então ele julga, ele pensa que ela estava embriagada. Ele não estava ouvindo a oração dela, mas Deus no trono estava. Às vezes o homem não está vendo o que você está passando, mas Deus está. E ele julga ela. Como assim não tem som? Tem gente que julga os outros, até pela forma de orar, pela forma de louvar. Não julgue alguém por ter uma forma diferente de adoração ao Senhor em relação à sua. Ah, mas tem que dar glória. Eu já ouvi isso. Olha, quando você vai na igreja, o povo dá glória, como se fosse uma confirmação, né? Eu queria, quando eu vou numa igreja, minha preocupação é pregar a Bíblia. Se vão dar glória, agora não é para mim, é para Deus, né? Mas tem gente que calada está adorando mais a Deus, está prestando mais atenção do que a gente que mais grita e lá fora está querendo desconcertado. Então não é o que você está expondo visualmente, é aquilo que Deus está vendo no seu coração. Quando Josafá foi enfrentar aqueles 3 exércitos, nem foi preciso, Deus deu vitória antes mesmo, eles gritaram. Mas quando foi no caso de Ana, ela estava silenciosa. Porque não é o volume, é a sinceridade do seu coração. Deus está observando você aqui dentro. Então ele questionou Ana. E tem gente que questiona. Eu quero comparar 2 situações, né? Nós temos o caso de Eli com Ana, que é o que nós estamos relatando aqui nessa mensagem,
E nós temos o caso de Mical com Davi. Eu quero comparar esses dois cenários. Tanto Ana estava sendo observada por Eli, quanto Davi estava sendo observado por Mical. Ana estava orando ao Senhor. Davi estava dançando ao Senhor, né? Dançando porque a Arca da Aliança tinha voltado. Só que ele não entendeu e julgou Ana. E além de julgar, ele ainda manifesta, né? Porque tem gente que julga no coração, mas fica só para ela. E daquele que é pior, ele tem que jogar o veneno para fora. Ele tem que afrontar a pessoa. Tem que falar o que não deve. Ele não se controlou, foi lá e falou. Mical, aí vai falar que Mical, quando ela viu Davi dançando, ela o despreza no seu coração. Isso não bastasse, ela desce e vai até ele, diz que ele estava dançando para as mulheres, para as escravas, para as servas. Só que Ana respondeu para ele: não é nada disso, não estou embriagada, a tua serva está amargurada. Apenas eu sou uma mulher com dor, com sofrimento. E Davi diz: eu não estou dançando para elas, eu estou dançando para o meu Deus. Glória a Deus. É interessante que ele era sacerdote, ele era pastor. Ele deveria ser visto como uma pessoa que ajuda. Mas ele está aqui atrapalhando a vida dela. Seja a pessoa que ajuda, não a que atrapalha. Quando você lê o texto, você não está vendo ele ajudando ela. Olha, o que você está passando? Eu vou te ajudar em oração. Deus vai dar vitória. Eu vou pagar um preço por você. Tem gente que não faz isso, mas na hora de apontar está lá. A primeira vez que ele é citado na vida de Ana é para pisar ela. A primeira vez que a mulher de Jó é citada é para dizer: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Cadê ela? Quando Deus está elogiando o marido, prosperando, dando saúde, fertilidade. Tem gente que só aparece, ou quando aparece, é para complicar, atrapalhar, causar perturbação na vida dos outros. E sabe o que me chama a atenção? É que ele tinha 2 filhos também pastores que estavam se prostituindo dentro do templo e roubando as ofertas, que eram Ofni e Finéias. Está aqui no capítulo 1 falando o nome deles, Ofni e Finéias. Mas ele olha para Ana e julga Ana dizendo: aparte do vinho, mulher, até quando tu estarás embriagada. Ele com a vida toda troncha, errada e apontando ela, porque tem gente que está toda errada e ainda consegue falar mal da vida dos outros. A pessoa está errada, desconcertada, mas ainda quer mostrar algo da vida dos outros. Sabe o que Jesus falou? Antes de olhar o cisco no olho do seu irmão, tira a trave do teu. Nessa hora a glória acaba, né? Mas não é Bíblia? Pastor, mas eu não consigo, ultimamente não ouço isso. Daqui a pouco eu não estou querendo pregar a palavra, prega só o que convém, mas não a palavra. Diz a palavra do Senhor que Ana tinha ouvido muita coisa. Ana ouviu Penina provocando, Eucana questionando, Eli julgando. Quem sabe que você não é Ana? Você está ouvindo tanta coisa. Quando Deus enviou Ananias para Saulo, né? Ananias não quis ir no primeiro momento. Você ouviu tanta coisa desse homem, esse homem é mau, ele persegue a tua igreja. E Davi, todos querem lembrar de Davi como o rei de Israel, o que derrotou o gigante. Só que Davi ele foi humilhado. Saul desprezou Davi, Golias desprezou Davi, a sua mulher Mical o desprezou, seus irmãos Eliabe o desprezou, até o profeta no primeiro momento ele errou, porque olhou para os irmãos, nem sabia que tinha um pequenininho escondido atrás das malhadas. Antes de chegar a honra, a exaltação, a gente passa por humilhações. Teve uma cidade de um povo chamado Jebuseus que disseram: olha Davi, pode vir que até os deficientes aleijados ganham de você. Davi ficou irritado. Davi foi lá, arrasou e mudou o nome da cidade. Uma cidade ficou chamada de Cidade de Davi. É como se fosse: quem manda aqui, ó, sou eu. É a cidade de hoje, Jerusalém. Cidade do Senhor. Diz a palavra, meus queridos, que Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Nessa noite, não dê ouvidos a palavras envenenadas. Não dê ouvido àquilo que não edifica. Não dê ouvidos aos embaixadores do pessimismo. Eles só reclamam, só murmuram: tá bom. Põe olho ruim, põe mau agrado. Profetas que profetizam de si mesmos, falsos profetas, dizendo aquilo que Deus não está dizendo. Deus fala: ai daqueles que dizem assim diz o Senhor, quando Deus não me enviei. Não dê ouvidos aos arautos da incredulidade. Gente que não crê, não quer que você não creia também, põe dúvida. Não dê ouvidos, amados. Ela fala: estou derramando a minha alma perante o Senhor. Alma, teologicamente falando, é sentimentos. Ela estava se derramando os seus sentimentos a Deus. Tem gente que chora pelo outro, ela chora para Deus. Faz tudo por família, parente, amigo, mas quando é para Deus não quer fazer. Se derrama para Deus. Se humilhe diante dele.
não julgues a tua serva uma mulher vadia. E outras pessoas que falam assim, não julgues a tua serva uma mulher ímpia, filha de Belial. Por que uma mulher vadia? Aqui tem uma conotação com alcoolismo. Ele olhou para ela e fala, aparta-te do vinho, mulher, até quando estarás embriagada? E ela responde, não julgue a tua serva uma mulher vadia. A primeira concepção é porque ele julga ela acreditando que Ana fosse aquele tipo de pessoa que, por ter um problema, ela corresse para se embriagar. Todo mundo sabe que eles precisam fazer isso, né? Vão para o bar, vão tomar todas, que é para esquecer o problema. Tem gente que vai afogar, né, as lágrimas em álcool. Segundo, não julgue a tua serva uma mulher vadia. É no sentido de que naquela época, dizem os estudiosos, já havia aquela ideia de embebedar uma mulher para que essa mulher tivesse comportamentos indecentes, promíscuos. Todo mundo aqui já ouviu a ideia de um rapaz, né, dar álcool para a moça para começar a se soldar, ou até mesmo muitas moças, né, bebem ou se drogam para tentar fazer coisas que ela sóbria a princípio não faria. É por isso que ela reclama dizendo, eu não sou uma vadia. Você está achando que eu estou bêbada? Que eu estou aqui desse jeito? Eu sou uma mulher amargurada de espírito e eu estou me derramando diante do Senhor. O texto vai nos dizer, meus queridos, que ele muda o discurso e fala agora, vai em paz e que o Deus de Israel te conceda o que você pediu. Mudou o discurso. Quando ele não sabia da causa dela, ele julgou ela. Agora que ele sabe, ele dá uma palavra de bênção. O que eu entendo? Tem gente que só vai entender você quando souber o que você está passando. Tem gente que te julga porque não sabe o que você está passando, não sabe a sua dor. Ele não sabia que ela era uma mulher estéril. Ele não sabia que tinha uma mulher terrível na vida dela, provocando ela, perturbando, tirando a paciência. É fácil julgar quando você não sabe. Cuidado para não estar julgando a vida dos outros sem saber o que a pessoa está passando. O texto fala que seu rosto já não estava mais abatido. Versículo 19, o Senhor se lembrou dela. Amados, quando o texto fala que o Senhor se lembrou dela, não é porque Deus esquece. Já falei isso aqui algumas vezes, né? Deus, ele é onisciente. O que significa isso? Ele sabe todas as coisas. Não tem nada que Deus não saiba. Então dizer que Deus esquece seria dizer que Deus perdeu uma informação da mente. Isso é impossível. Eu e você pode esquecer, mas Ele não. Ele sabe tudo, tudo que já ocorreu, tudo que está ocorrendo, tudo que ocorrerá. Ele sabe. Eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Ele já sabe. Ele já escreveu, está na Bíblia. Ele já escreveu. Ele já sabe. Então quando diz assim, o Senhor se lembrou dela, que é uma figura de linguagem, cuja interpretação é, o Senhor decidiu abençoar. O Senhor decidiu mudar a história. Parecia que estava lá, deixado, largado, esquecido. Olha, vou entrar na sua vida, vou mudar a sua história. 150 dias Noé na arca. O Senhor se lembrou de Noé e começou a baixar as águas do dilúvio. Era só água na terra, e começou a baixar, se lembrou. O Senhor se lembrou de Raquel, que era estéril, e deu um filho chamado José. Sansão. O Espírito deixou Sansão. O que ele olha? Senhor, dá-lhe forças. Lembra-te de mim. Deus lembrou, tanto que a força voltou e ele arrasou naquele tempo. Ele entendeu, o Senhor saiu de mim. Eu pequei, né? Mas eu estou pedindo perdão. Foi sincero. Eu não ia voltar se ele não tivesse sido sincero no último instante da sua vida. Então Ana deu à luz a um menino chamado Samuel. Deus faz milagre. Deus vai fazer acontecer. O impossível vai se tornar possível. Não tem relato na Bíblia do nome dos filhos e filhas de Penina. Não tem. Ah, diga o nome de uma filha dela, de Penina. O nome do filho. Não tem. Mas o nome do filho de Ana tem. Samuel. Você já imaginou o poder que saía da boca de Ana quando ela chamava Samuel? Aí eu falo, meus queridos, Samuel ainda é menino. Deus chamava ele dizendo assim, Samuel, Samuel, ele acordava e ia até o quarto do pastor. Pastor, você me chamou? Não, vou dormir. De novo, Samuel, Samuel, foi lá de novo. Pastor, você me chamou? Não. Que te chamei o quê? Volta para dormir. Na outra vez, diga, eis-me aqui. Quando ele falou, eis-me aqui, teu servo te ouve. Deus começou a falar com ele. Ainda menino, Deus acordava ele. Ei, Samuel, eu tenho algo para falar contigo. Aí eu falo que Samuel ainda menino, ele ministrava, pregava de túnica diante do Senhor. Eu falo que Samuel ainda é menino, de Dan até Berseba, e em todo Israel, ele já estava confirmado como profeta do Senhor, porque tudo que ele falava acontecia. Samuel tem um chamado triplo: juiz, sacerdote e profeta.
Ele era pastor, ele era profeta, ele era juiz. O último dos juízes, há quem entenda que foi Samuel. Samuel é o nome do livro que nós estamos lendo, né? 1 Samuel e tem 2 Samuel. Samuel foi um cara que só fugiu Davi, só isso. Pouca coisa, né? Fugiu Saul, Samuel filho da promessa, e nem Isaac. Ana fez um voto pedindo um filho. Só que Deus deu mais filhos ainda. Depois de Samuel, Deus deu mais 5 filhos para Ana. 3 varões e 2 varoas. Ela pediu 1, Deus deu 6. Se ela tivesse feito um voto pedindo 2, né, recebia logo 12. Deus faz, né? Deus faz além do que você imagina. Davi foi até o ribeiro, pegou 5 pedrinhas, e apenas uma foi suficiente para derrubar o gigante. Ainda ficou faltando 4. Imagina o que ele poderia fazer, né? Nosso Deus é assim, irmãos. Ana teve 3 filhos e 2 filhas após Samuel. Deus deu quantidade, porque ela pediu 1, Deus deu mais de 1. Deus deu diversidade. Eu entendo, tem pessoas que só querem ter filho um homem, eu entendo a respeito. Tem gente que só quer ter filho uma mulher, mas eu entendo que a maioria das pessoas, o sonho é ter casal. Né? Todo mundo, a maioria das pessoas pensa, mas tive um menino, agora eu quero saber como é que é uma menina. Né? Todo mundo quer ser pai, mãe, menino, menina. E ela teve esse privilégio. Porque Deus fala que ela teve filhos e filhas. E um deles ficou marcado na história, que foi Samuel, foi exclusivo. Foi algo diferenciado. E por que Ana foi honrada de forma tão diferenciada? Primeiro, muitos desistem rapidamente. Ana não desistiu. Ana estava lá, ó, ano após ano. Senhor, é o que eu quero. Senhor, essa é a minha dor. Senhor, essa é a minha súplica. Não desista. Segundo, tem gente que quando tem um problema, uma dor, vai murmurar, vai reclamar. Quando ela tinha um problema, ou ela silenciava ou ela orava. Na sua dor não reclame, na sua dor busca a Deus. Se não tem nada para dizer, então cala para não reclamar com o Senhor, não murmurar. Terceiro, muitas pessoas têm o costume de fazer campanhas de votos. Porém, essas campanhas de votos, elas são relativamente curtas, né? São 7 dias, 7 semanas, né? Estou esperando não, tá escrito. Estou só comentando. São rápidos, né? Olha, campanha disso, campanha daquilo e tal. Terminou, acabou. O voto que ela fez foi, Senhor, se tu me der um filho, eu dou ele para o Senhor. A vida dele é tua. Foi um voto para a vida. Amados, quem é que faz isso hoje? Fazer um voto para a vida inteira. Né? É para poucos. Quem faz aquilo que ninguém faz, vai receber de Deus aquilo que ninguém recebe. Se você vai além, Deus vai fazer com você além. Ana engravidou e desde o tempo deu à luz um filho. Deus cura mulheres estéreis, amados. Ana era estéril, mas Deus deu Samuel. Sara era estéril, mas Deus deu Isaac. A esposa de Manoá era estéril, mas Deus deu Sansão. Isabel era estéril, mas Deus deu João Batista. Rebeca era estéril, mas Deus deu Jacó. Raquel era estéril, mas Deus deu José. Ele vai falar que ele pega a mulher estéril e faz mãe de 7 filhos. Eu não sei o que você não está conseguindo gerar, Deus vai destravar. E vai gerar. E vai nascer. E vai acontecer. Então Ana disse que depois que o filho fosse desmamado, é que ela iria trazer ao altar. Ela não ia levar o filho ainda mamando. Isso aqui tem um simbolismo. Por que só depois que o filho for desmamado é que vai ser trazido ao altar? Porque altar não é lugar de quem ainda toma leite. Altar não é lugar de crente menino. Crente que solta indireta, que prega o que não vive, que profetiza da emoção. Altar não é lugar de gente que não tem maturidade. Quando você rompe o vínculo da amamentação, né? Até as mulheres comentam, quem é mãe pode confirmar o que eu estou dizendo. O vínculo da amamentação, ele cria um elo, né? A mais intimidade entre a mãe e o filho. Quando você rompe isso, né? É um indicativo de crescimento dele, independência dele. Quem vem para o altar não pode estar mais aquela dependência do homem, da mulher. Sua dependência é de Deus. A coisa muda de figura. Depende de quem? De Deus. Ah, mas o chumbo está caindo, é lapado lá. É Deus, é Deus que me sustenta. Se não fosse o Senhor, que diria eu? Ana reforça que vai cumprir um voto e Eucana disse, faça o que lhe parecer melhor. É interessante, meus queridos, quando ele diz assim, faça o que lhe parecer melhor, aí depois lá na frente, diz assim, Eucana foi oferecer o sacrifício e cumpriu o seu voto. Peraí, por que cumpriu o seu voto? Eucana foi cumprir o seu voto?
Peraí, pastor, mas quem fez o voto não foi Ana? No Antigo Testamento, quando uma mulher fazia um voto a Deus, o seu marido, ele tinha legitimidade de cancelar o seu voto ou de confirmar o seu voto, certo? Então, quando Eucana disse, faça o que lhe parecer melhor, ele estava confirmando, olha, é o que você quer? Eu estou contigo, mulher, estamos juntos. E o texto fala que ele foi cumprir o seu voto. Por quê? Porque o voto dela é o dele, é uma só carne, são casados. É o mesmo propósito. Mateus 18,19 diz assim, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, meu Pai que está nos céus realizará. 2. Lembra até casal, né? 2. Era Eucana e Ana. Concordou, Samuel vai crescer na casa do Senhor. Samuel vai ser um homem de Deus. Ela falou que ia dar o filho para a igreja e deu. Samuel cresceu, sendo criado pelo pastor. Ela falou e cumpriu. Não seja aquele que fala e não cumpre. Tem gente que faz um voto, aí quando Deus dá, não quer cumprir. Deus não obriga você a fazer um voto, mas se você fizer um voto, Ele vai cobrar de você. Ele vai requerer de você. Ana foi muito afrontada, mas não deixava de vir para a igreja, que é um argumento contra a gente desigrejada. Eu não vou para a igreja por causa de fulano, por causa de ciclano. Tinha uma mulher terrível no pé dela, mas a mulher continuava crente. Continuava na presença de Deus. Ana chega com o menino diante do sacerdote e fala, era esse menino que eu pedi ao Senhor. E foi pesado, porque aquele menino, bebê, era o que iria substituir o lugar do sacerdote Eli, que afrontou a mãe dele. Por todos nós passamos. O homem passa, quem permanece é Deus. Né? Quem não pode parar é a obra de Deus. Podemos não estar aqui amanhã, mas Deus levanta outro. Deus tira alguém do mundo, prepara e usa da sua obra. E eu quero finalizar meus nós respeitar o horário dizendo duas coisas, eu já entrego. Primeiro, desista dos seus sonhos se os seus sonhos não estiverem alinhados com os sonhos de Deus. Não adianta também eu querer algo que Deus não quer para mim. Tem coisa que eu quero, mas não quero. E aí? Nem tudo é assim, Deus também diz não. Se for sempre a nossa vontade, pode dar errado. Quem aqui nunca se decepcionou com alguém, confiou em alguém que não era para confiar, fez o que não queria fazer, se pudesse voltar para frente diferente, porque nós erramos, somos falíveis. Deus não é. E quando você confia em Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará, Ele vai falar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nessa noite, eu finalizo dizendo que eu quero profetizar na sua vida. Eu quero profetizar na sua vida, que seus sonhos vão dar certo. Eu não sei quem está te provocando, quem está te perturbando, quem está tripudiando, eu não sei a sua vida, eu não sei como é a sua família, a sua casa, a sua faculdade, o seu trabalho, mas eu quero liberar uma palavra de bênção da sua vida. Que o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração. Que as bênçãos do Altíssimo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sejam realizadas na sua vida. Vai dar certo. Em nome de Jesus, vai dar certo na sua vida. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.